Oi pessoinhas, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem e estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez nós vamos ter um tópico um pouco diferente. Hoje estamos aqui para dicas. Ninguém pediu, mas nós vamos do mesmo jeito. Júlia, mas que tipo de dica que você veio nos contar hoje? E talvez você já tenha visto pelo título, mas hoje eu vou dar uma dica que pra mim é uma das melhores dicas, que é por onde eu devo começar a minha história. Bom, caso você não saiba, meu nome é Júlia e eu trabalho como artista no meu tempo livre. Trabalho entre aspas. E como artista eu gosto de escrever muitas histórias, criar muitas coisas. Graças a Deus a minha criatividade é bem vasta e isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Esses dias eu tava analisando as minhas histórias e o que fazia cada uma delas diferente uma da outra, o que fazia delas tão especial pra mim. E eu comecei a analisar que cada uma das minhas histórias tem uma coisa que é mais desenvolvida do que a outra. E eu comecei a analisar qual que era a parte mais desenvolvida de cada história e como essas partes me ajudavam a desenvolver o resto das histórias, dos plots e dos personagens que estavam por vir. E depois de analisar cada uma das histórias, eu não tenho muitas, mas depois de analisar elas, eu cheguei à conclusão que tem um ponto que deveria ser o principal no começo de criação, de formação de uma história. E você pode pensar que são os personagens, ou o plot, ou a relação entre os personagens, ou como que a história vai acabar. E sim, esses são pontos muito importantes. Só que tem um ponto que ele é o mais importante no meu ver. Então, qual seria o mais importante de todos esses pontos que podem ser? E pra mim é o conhecimento geográfico. Você tem que saber como que é o mundo dos seus personagens, como que é a estrutura desse mundo, como que ele funciona, os países, os estados. E eu não tô falando que você tem que saber tudo, tá? Mas você tem que pelo menos saber onde que a sua história se passa e também o período histórico, em que ano ela se passa. Se você saber dessas duas coisas, a sua história vai poder destrinchar de uma maneira muito melhor do que se ela não tivesse um tempo específico para que ela se passasse. Então eu vou dar mais exemplos. E eu não sou muito boa para falar disso porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de geografia. Eu posso estar sendo meio hipócrita aqui. Bom, mas eu não gosto de geografia, eis a questão. Mas eu percebi que a história que a parte mais desenvolvida era o conhecimento geográfico de onde os personagens moravam e quando é o tempo em que ano eles vivem. Eu consegui desenvolver os personagens muito melhor em saber aonde eles estavam, que tipo de pessoas tinha naquele lugar, etc. E eu vou dar um outro exemplo também com uma outra história minha, que o ponto mais desenvolvido são os personagens e as relações que eles têm entre si do que o ponto geográfico. E bora lá. Bom, caso vocês não conheçam, os personagens que estão passando na tela aqui, eles são meus personagens de uma história chamada College Tour. Se você traduzir, seria um tour pela faculdade. É sobre uma garota brasileira que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos, numa faculdade no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. E então, saber aonde que ela estava indo e, tipo assim, o momento que ela estava indo, é um momento mais ou menos dos dias de hoje, anos 2000 pra cá, me ajudou a desenvolver todas as coisas ao redor dessa garota. Um dos exemplos tem um personagem chamado Michael. Esse garoto com cabelo meio marrom claro e com blusa verde. Eu não sei se tá colorido ainda no vídeo, mas vocês vão ver no final. Então, esse Michael, eu tenho o costume de pegar os personagens, dar nomes e depois dar o sobrenome.
E eu comecei a analisar, sabe? Eu tava pensando, que sobrenome que eu vou dar pra esse cara? Não me vem na cabeça um sobrenome pra ele. Eu fiquei assim pensando e tal. Então eu fui analisar de novo. Aonde que ficava Mississippi? E se você ver no mapa, Mississippi fica muito próximo do México. É tipo assim, não tão próximo, mas ele é perto do México. Então eu pensei que eu poderia fazer o Michael de uma família mexicana. Uma família de descendência mexicana, sabe? Os pais, talvez. E também nos Estados Unidos tem muito mexicano, tanto que espanhol é uma língua que eles gostam de aprender bastante. Então, agora o nome dele é Michael Garcia, porque Garcia é um nome bem comum no México. Então, sabe, por eu saber a localização deles, me ajudou a desenvolver esse personagem, a personalidade dele, como que eles vão agir. E não somente ele, mas o nome dos outros personagens também, tipo o Noah, Alan, Claire. São nomes bem americanos, pra falar a verdade. E o nome da protagonista é Laura. Bom, pode ser um nome não tão brasileiro assim, mas foi o que eu acho que mais me chamou a atenção, assim. Que antes o nome dela não era Laura, o nome dela era Júlia. Só que a questão era que eu me chamo Júlia também. Isso causava meio que muitas discussões e problemas. Não discussões, mas tipo assim, desentendimentos entre eu e a minha personagem. Então eu tinha que sempre explicar que eu não era ela. Ela só tinha o mesmo nome que eu. Então eu decidi mudar o nome dela. Provavelmente você já vai ver algum vídeo dela aqui no canal sendo chamada por Júlia. Então ignora que o nome dela não é Júlia mais. Agora é Laura. Tá bom? Laura. Então, a Laura, ela tem um nome mais brasileiro, tipo, é Laura Silva o nome dela. Então, é um nome mais brasileiro, diferente de Noah Mason, Michael Garcia, Alan Davidson, sabe? Esses nomes chiques deles. O que nós também temos, só que não tanto assim. Então, você saber de onde o seu personagem é, de onde ele vem, nacionalidade, ajuda bastante em você desenvolver eles como personagens, a personalidade, os costumes, as crenças, etc. Mas, Júlia, isso só funciona pro nosso mundo real? Claro que não. Isso funciona para qualquer tipo de mundo. E ainda mais se seu mundo for fantasioso, aí sim que você precisa saber ainda mais do seu mundo e dos pontos geográficos. Tem histórias que o planeta é totalmente criado. Provavelmente você já viu as pessoas criando mapa, sabe, para as histórias delas. Eu achei isso bem bonito, pra falar a verdade. Então, tipo assim, aí sim que você tem que ter mais conhecimento. E por mais que o seu mundo seja totalmente fantasioso, nós sabemos que nada é criado, tudo é copiado. E você vai chegar a uma conclusão de que o seu personagem, ele se assemelha com alguma nacionalidade que já existe no nosso mundo. Então, o seu público não precisa saber, sabe? Mas se pra você serviu de inspiração, se pra você é uma nacionalidade, te inspirou a criar um personagem, então por que não usar como referência? Por exemplo, o seu personagem, se ele fosse do nosso mundo, talvez, vamos dizer que ele nascesse na Rússia. Então ele foi criado ao redor de crenças russas, do comportamento russo. Então ele começa a transparecer esse comportamento. Só que ele não nasceu na Rússia. Ele nasceu num mundo totalmente diferente, sabe? Um mundo criado por você. E lá não existe Rússia. Então, por que ele seria chamado russo? Mas o seu público, como eu falei, ele não precisa saber. Mas você saber já vai ajudar a desenvolver muito mais o seu personagem. Agora eu vou dar um exemplo de outra história minha que não seguiu o mesmo rumo. É The Missing Piece. Como eu falei, cada história minha tem um ponto que é o ponto forte dessa história. Foi o ponto que eu mais desenvolvi. E nessa história, o ponto mais desenvolvido são os personagens. Porque essa foi a primeira história que eu cheguei a criar. E ela já passou por muitas mudanças. Eu já reescrevi ela muitas vezes. Porque quando eu comecei a desenhar, lá em meados de 2014, um pouquinho mais pra frente, na verdade,
eu comecei a criar personagens e esses personagens eu sempre desenhava eles, sabe? Então, no final, só acabei juntando todos esses personagens em uma única história. Então, vamos dizer que são vários personagens muito bagunçados que não tem nada a ver um com o outro, mas estão todos juntos na mesma bagunça. Essa era a minha história. Porque todos eles estavam desenvolvidos, os personagens, as características, como que eles iam agir. E tá. É só isso? Uma história não se baseia só em personagens. Claro que eles dão vida pra obra, mas só personagens soltos não vão fazer uma história. Então, quando eu finalmente, decidi aonde que eles iam morar, como que ia ser a vida deles, a casa, o estilo de vida, eu tive que refazer o design de muitos deles. E eu ainda tô fazendo o redesign de muitos deles ainda. Porque simplesmente não fazia sentido as roupas que eles usavam com o lugar que eles moravam. Um exemplo é a personagem Karma. A Karma, no começo, ela era desse jeito. Foi o primeiro desenho que eu fiz da Karma. Eu queria fazer uma garota do espaço, sabe? Que ia em aventuras e etc. Só que, como eu falei que eram vários personagens que eram bem bagunçados, eu simplesmente juntei todos eles na mesma história. Quando a Karma entrou pra história, ela não fazia sentido nenhum. Sabe? Cabelo amarelo? Não, loiro tudo bem. Mas olha essa roupa. Roupas neons, não sei falar. Totalmente colorida. E eu fiquei o que tá acontecendo? E eu digo que a sua história evolui juntamente com você. Então, provavelmente se você é igual eu, que tem uma história que te acompanha desde pequeno, você vai ver que essa história foi evoluindo de acordo com o seu gosto. E você foi evoluindo e crescendo juntamente com ela também. Então, a Karma tá assim agora. Ela tá bem mais normal, bem mais adulta, porque essa aqui é ela adulta, tem ela criança também. Só que você vê que as roupas não estão mais tão neons, sabe? São roupas mais pastéis, mais calmas. Ela tá mais natural agora. Eu esqueci de falar, mas eles moram no lado rural. Eles moram, no meio da floresta, com muito mato. Então não fazia sentido ela usar roupas tão vibrantes e neons, sabe? Então, a partir do momento que você entende aonde que os seus personagens habitam, o que eles fazem, sabe? Ajuda você a perceber coisas que talvez você não percebia antes. Pra mim, a Karma, ela tava normal. Pra mim, a Karma não precisava de mudança. Ela era legal do jeito que ela era. Porque pensamento de criança, sim. Quanto mais chamativa a cor, melhor o personagem. Acho que é por isso que tanto desenho de criança tem muitas cores vibrantes. Mas quando você cresce, você percebe que aquilo não faz sentido nenhum. E ela vai só parecer uma fugitiva de outra história que não sabe o que está fazendo na sua. E você não quer fazer o seu personagem se sentir excluído. Então, meio que você pode doer, sinceramente. Eu não queria mudar meus personagens, mas pro bem da história, eles precisavam ser mudados. E um outro exemplo também é que, nossa, a personagem que eu menos quis mudar foi a Titles, porque ela, nossa, mano, eu não queria mudar a Titles de jeito nenhum. Aqui tá um exemplo da Titles no começo, quando eu tinha acabado de criar ela. Sabe, cabelo metade azul, metade roxo. Meu Deus, bem coisa de gacha. Dá pra ver, né, que o gacha tá no sangue. Mas não faz sentido nenhum. E agora ela tá assim, muito mais natural. E eu ainda tô lutando pra mudar a personagem dela, porque eu ainda quero mudar mais. Porque ainda não faz sentido o cabelo roxo dela. Eu tava pensando em fazer o cabelo dela preto e ela pintar no futuro, ainda mais que ela é cabeleireira. Então eu ainda tô lutando em mudar os personagens pra combinar com o cenário e aonde eles vivem. E faz muitos anos que eu tenho eles. Mas é um processo. Um dia eu chego lá. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Que você saber aonde que eles vivem
O que fazem... Nossa, parece aquele negócio do Discovery Channel. Animais, onde habitam? O que fazem? Onde habitam? Meu Deus. É tipo assim, você entender o ponto geográfico e o tempo histórico vai dar um pontapé inicial gigantesco na sua história. Porque um personagem pode ser simplesmente incrível. Você pode ser o melhor designer de personagem, o melhor criador de personagem. Só que se ele estiver num ponto geográfico totalmente diferente, não vai fazer sentido nenhum. O que é um astronauta numa praia? E o que é um garoto tubarão no espaço? Não faz sentido. Então, eu acho que esse é o melhor ponto que você deveria pensar ao construir a sua história, pensar ao desenvolver a sua história. E o que me ajudou bastante nas minhas 4 histórias que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos. E bom, foi esse meu depoimento. Eu espero que tenha ajudado vocês, caso vocês estivessem com alguma dúvida ou... não sei, talvez somente dar uma clareada. Se vocês tiverem qualquer pergunta, sintam-se livres para comentar. Eu vou tentar responder do melhor jeito que eu puder. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, vejo vocês na próxima. Bye, bye!